Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja convosco. Amém? Estava meditando aqui um pouco, né, na palavra do Senhor. Nós sabemos que ela é maravilhosa. E todas as vezes que nós vamos meditar nela, nós sabemos que nós somos renovados. O Senhor, Ele fala em nosso coração, e hoje eu fiquei assim, um pouco... Não sei nem como dizer mas a palavra que eu vou ministrar, por eu não ser casado, mas é uma palavra não que seja direcionada ao casal, mas ela serve para todas as áreas da nossa vida, né? E às vezes nós percebemos, e eu já ouvi também algumas mulheres falando, Deus falou que nós temos que ser submissos ao nosso marido. Mas será que eu não tenho o meu valor? E pessoas que não têm a revelação, não têm o entendimento ou ainda não converteu, ela pensa que tem menos valor do que o homem. Mas não é isso. E também nós sabemos que Deus ele pediu algumas coisas pra gente. E tudo aquilo que ele pediu é porque nós somos capazes de realizar. Nós somos capazes de fazer. Por mais que nós somos falhos, mas nós somos capazes. E aquilo que Deus nos pediu, se ainda você não fez, e se ainda eu ainda não fiz tudo isso que Ele pediu, mas que nós possamos hoje nós colocar nossos corações e decidirmos em fazê-lo. O Senhor ele pediu para que o homem pudesse amar sua esposa. O Senhor pediu também para que a mulher pudesse se submeter ao esposo, né? E assim como o esposo deve se submeter a Cristo. E o jovem, ele se dedicar a sua vida a viver para o Senhor enquanto ele é jovem, aproveitar a sua juventude. E nós estamos aqui nessa noite para compartilhar sobre isso. A palavra do Senhor diz em Efésios capítulo 5, verso 24, como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao marido. Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Isso é poderoso demais. Eu ainda não casei, mas ainda vou chegar lá, ainda vou poder desfrutar de tudo isso. Em nome de Jesus. E o primeiro ponto é que quem sabe o seu valor não necessita que todos em sua volta saibam. Muitas mulheres, elas olham para esses versículos e dizem, eu sou menos importante que meu marido. Não, você tem o seu valor. Quando Jesus diz para que você possa se submeter a seu esposo, ele não está falando de maneira nenhuma que você é menor do que ele, é menosprezada, de forma alguma. Deus o ama você, assim como ama o seu esposo. Mas ele deixou o homem responsável pela família. E acima do homem tem Deus. Que ele possa se submeter, assim como você se submete a sua esposa, ele possa se submeter a Cristo, a direção de Cristo. E se você tem enfrentado, você tem passado por essas crises, às vezes, talvez você que ouve, pensa, isso é normal, isso daqui não acontece, isso é coisa de... Não, mas tem mulher que pensa assim, tem mulher que tem esse pensamento. Então, que ela possa, nesse momento, ser canalizada, a revelação do Senhor, a palavra do Senhor em seu coração. Você, quando descobrir o seu valor, quem você é realmente, não precisa estar medindo o seu valor com ninguém. Não precisa estar medindo o seu valor com seu esposo. Não precisa estar medindo esforço. Deus te deu o que você merece. Deus te deu tudo aquilo que você precisa. Agora nós precisamos reconhecer aquilo que nós temos e agradecer todos os dias. Mas a palavra do Senhor, ela continua falando
Não existe, irmãos, amor sem entrega. Não existe amor sem apenas com palavras. Né? A Bíblia mesmo deixa esse relato, né? Que quando você falar que ama, você tem que demonstrar com atitude. E o Senhor, Ele deixa claro, entregando o seu Filho por nós. Tudo que Ele tinha, Ele entregou por nós. Nós temos que ser muito gratos ao Senhor. Muitos gratos mesmo, né? E Ele diz que Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. O amor foi tão grande quando olhou para você, quando olhou para nós. E a Bíblia diz que mesmo quando nós éramos pecadores, o Senhor já estava nos amando. O Senhor já estava nos amando. Somos criaturas, feituras do Senhor. Isso é uma maravilha, irmão. Isso é uma graça de Deus. Saber que o nosso Pai nos ama. É tão precioso saber que alguém ama você, que alguém gosta de você. Isso é maravilhoso. Então nós temos que ter essa graça. Nossos olhos abertos para isso. Ser amada do Senhor. Continuando. Amar a sua mulher como o próprio corpo. Meu Deus, isso é poderoso demais. Eu estive meditando. Falei, como é precioso. Amar sua esposa como o seu próprio corpo. Você toma banho todo dia? Talvez uma pergunta simples. Se você toma banho todos os dias, certeza que tudo aquilo que sua esposa precisa todos os dias, você não vai deixá-la a desejar. Que é atenção, que é amor, que é carinho, que é se sentir amada. Assim como você toma banho todos os dias e cuida do seu próprio corpo. Você gosta de andar perfumado? Então invista na sua esposa. Compre o melhor perfume para ela. Compre o melhor desodorante para ela. Compre o melhor hidratante para ela. Assim como você se ama, você deve amar sua esposa. Assim como você ama o seu próprio corpo, você deve amar ela também. Então, para que amar uma pessoa mais do que você amar a si mesmo? Quando você ama a si mesmo, você automaticamente vai saber como cuidar da sua esposa. Muitos querem um relacionamento, muitos querem entrar num relacionamento para serem amados. Não, você já tem que se amar antes. Porque você tem que saber que você é valioso, que você é precioso. Isso é gracioso demais, é muita graça, irmão. Saber que nossa, amar sua esposa assim como você ama o seu próprio corpo. Pelo menos eu, irmãos, eu tenho muito cuidado com o meu corpo. Eu tenho muito cuidado com... Até às vezes, quando eu vou jogar bola, ou vou fazer alguma brincadeira, de não quebrar uma parte do meu corpo, de não cortar uma parte do meu corpo. Isso eu posso trazer para o casamento. Você pode, esse mesmo cuidado que eu tenho de não quebrar um braço, de não me cortar, você pode ter o cuidado de não ferir o coração da sua esposa. Você pode ter o cuidado de não quebrar, né, essa intimidade, esse relacionamento, esse diálogo que é muito importante no casamento. Você pode não quebrar, ter esse cuidado para não quebrar. E o último, que sai um pouco aqui do contexto sobre o casamento, mas que é importante também, que é amar o seu irmão. Lembra que lá no início eu falei que Deus ele deixou algumas coisas para que a gente pudesse fazer e Ele confiou em nós? Porque Ele sabe que nós somos capazes. Só que essa capacidade não é mediante o conhecimento que você tem, os cursos que você tem, né? Se você ora mais ou menos. Não é baseado em nada que venha da sua própria força. Tudo é baseado no amor de Deus que Ele derrama em nosso coração. O amor de Deus foi otorgado para nós, que foi nos dado, né, para poder encher nosso coração. Marcos capítulo 12, verso 31, a palavra do Senhor diz o seguinte: o segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo, e não há outro mandamento maior do que estes. São 2 mandamentos: amar a Deus e amar o nosso irmão. Eu estava pensando
agora há pouco, antes de eu começar a gravar esse vídeo, quantos jovens nesse momento não estão se cortando, não estão olhando para si mesmo e falando, nossa, ninguém me ama, ninguém gosta de mim, ninguém se importa comigo. As pessoas que estão ao seu lado, você já demonstrou que se importa com elas? Elas se sentem importantes ao seu lado? Tem pessoas que eu ando, eu me sinto importante, eu me sinto filho, eu me sinto amado. Isso é bom demais, é prazeroso. Mas quando Deus chamou Abraão para ser uma bênção, foi independente se era o seu amigo ou o seu inimigo. Aonde ele chegasse, ele seria uma bênção. Abraão errou, sim ou não? Sim. Ele mentiu quando estava de frente com a sua esposa, né? Dizendo que sua esposa era sua irmã. Mas mesmo assim o Senhor abençoou ele naquele lugar. Deixa eu falar algo para você. Independente de aonde você se encontra, com quem você se encontra nesse instante, o Senhor pode te abençoar. Ele pode mudar a sua história, Ele pode mudar a sua vida. Conta uma história verídica lá nos Estados Unidos, do jovem Jackson e do jovem Borges, se eu não estiver enganado o nome. Que esse rapaz chegou um dia, estavam andando de bicicleta com esse outro colega dele, e naquele instante o carro eles iam atravessando a rua e o carro veio, o Borges, se eu não estiver enganado o nome, empurrou o Jackson para que ele não fosse atropelado, e esse Borges foi atropelado no lugar dele. E a partir daquele dia, era um rapaz bom de bola, um rapaz bom no basquete e tudo, ele perdeu, ficou puxando da perna e não conseguiu mais. E entrou na universidade, e a partir daquele instante ele começou a ser, como é que a gente se diz? Ele começou a ser odiado. Aonde ele passava, as pessoas tirar sarna com ele, as pessoas rirem dele, as pessoas não valorizarem ele simplesmente não existia. E esse amigo que ele tinha tirado da frente do carro, que foi atropelado no lugar dele, simplesmente ele virou as costas para ele. Chegou um momento na vida do Borges que ele olhou para si e falou: ninguém se importa comigo, ninguém gosta de mim. Talvez você está nesse instante, ninguém gosta de mim, ninguém se preocupa comigo, o meu casamento está destruído, ninguém está ligando para ele. Mas às vezes ninguém pode estar olhando para dentro do seu casamento e para a sua vida como pessoa, mas Jesus nunca deixou de olhar. Jesus nunca deixou de olhar. Às vezes ele tem os seus arranjos, mas Deus, ele precisa que você nesse instante abra seu coração, abra as necessidades que você está passando, fale para Ele. Dias atrás, eu olhei para a minha vida e falei, nossa, por que eu sofro assim, Senhor? Por que às vezes acontecem essas coisas? E aí cheguei na célula, a gente chama igrejando, nós estávamos igrejando com os outros irmãos, estávamos em comunhão. E fomos compartilhar esse período de pandemia. O que Deus mudou, o que Deus transformou, e eu só tenho a agradecer nesse período todo. E eu ouvi um casal contando o que eles passaram durante essa quarentena. E naquela hora, até aquele instante, eu olhava para mim mesmo e falava: Deus, como foi difícil. Por que eu passo por tanta dificuldade? Quando eu for olhar o testemunho deles, irmãos, naquela hora partiu meu coração. Eu falei: meu Deus, tem pessoas passando por situações mais difíceis do que eu. Tem pessoas passando por situações tão complicadas que eles não conseguem também enxergar aquilo que eu não enxergava.
Talvez você está dessa forma. Talvez você diz, Deus, por que eu estou passando por isso? Por que eu mereço? Por que eu nunca arrumei uma esposa? Por que eu nunca arrumei um marido? Por que eu nunca... Por quê? O que eu fiz de errado? Eu lembro que esse casal, ele falou algo muito interessante que me marcou muito. Ele falou que um se ajoelhou, o outro se entregou para Jesus. Totalmente. Resumindo, a partir do momento que os dois começaram a olhar para Jesus com seus olhos fitados, Jesus mudou a circunstância. Eles começaram a olhar a circunstância de outra forma. Seu casamento está ruim? Olha para Jesus. Sua esposa? Submeta. Você que é marido? Ama a sua esposa assim como você ama o seu próprio corpo. Você que é jovem? Espera no Senhor. Por mais que alguns vão te criticar, por mais que a idade chegue, e aí você começa a turbilhão. Eu já passei por isso. Mas o Senhor conforta seu coração. O Senhor pode vir te confortar também. Saiba que você é muito amado. Muito amado mesmo, que não há outro amor maior do que aquele que você já recebeu. Não tente encontrar felicidade no braço de alguém ou com alguém. Seja essa própria felicidade. Jesus, o que eu mais amo em Jesus é que quando ele desceu do monte, que quando ele reuniu em todos os lugares, em beira do mar, em todos os lugares aonde iria, na casa da sogra de Pedro, não fazia exceção. Ele amava, ele se entregava, derramava o seu amor. Espero que o Senhor esses dias venha te fazer a ter essa experiência. O Senhor venha fazer você sentir esse amor, se entregar por Ele. O Senhor tem muitas coisas para nós esses dias. Sou muito feliz. Tem uns dias atrás, vou olhar para mim, eu sou muito miserável. Tanta gente feliz e eu aqui, por que eu estou passando por isso? Quando nós sabemos que Deus nos ama, quando nós provamos desse amor, as coisas mudam. Seu jeito muda, sua fala muda, até o seu pensamento muda, porque você sabe que alguém te ama. E esse é Cristo Jesus. Que você seja abençoado com essa palavra, que o Senhor possa encher teu coração, aonde você estiver, em nome do Senhor Jesus. Amém.